Eu tenho a sensação que as ciências humanas avançam de uma forma muito mais acidentada que as exatas. Sem muito sentido lógico. Não é como se o presente melhorasse o passado. E mesmo quando algum ponto é avançado, demora para que aquele avanço seja compreendido e reproduzido na população. As boas ideias avançam com mais lentidão que a tecnologia. Talvez por uma simples questão de compatibilidade. Em algum vídeo anterior, eu afirmei que a arte é necessariamente política, e quem diz o contrário está errado. No entanto, Aristóteles, filósofo, intelectual, queria separar arte e política. E foi ele que escreveu o livro mais influente da história do teatro, e me arriscaria dizer do cinema, A Poética. Isso eu sabia, e eu continuo a discordar. O que eu não sabia, e que sugere a Marcelo Oliveira, é que Platão e posteriormente Horácio tinha uma visão diferente de arte. Muito mais próximo da visão com a qual eu concordo, que eu defendo e que eu acho correta. Conforme conta a doutora em filosofia, que é a Marcela, no artigo O Fim da Espera Sem Fim, no Teatro de Beckett, na consideração de Platão sobre a arte, no livro 10 da República, foi exigida da poesia, especialmente a teatral, que além de agradável aos sentidos, ela fosse capaz de instruir os homens, cognitiva e moralmente. Por não responder a tais critérios político-pedagógicos que constituíram uma finalidade a ser almejada pela arte, a poesia trágica terminou banida da Cidade Ideal. A Cidade Ideal, no caso, é o livro A República, que é um exercício filosófico. Ainda na Antiguidade, Horácio formulou semelhante necessidade de que a arte unisse o útil ao agradável. Devemos ser capazes de instruir e deleitar ao mesmo tempo. Ou seja, estamos arrastando essa discussão de separar arte e política, ou de deixar as duas juntas, desde a Grécia Antiga, desde Platão e Aristóteles. Como superar essas questões? Quando nem mesmo a ciência dura, a ciência exata, com toda a sua autoridade matemática, consegue ser unânime no pensamento social. Na verdade, vivemos um momento em que ela está particularmente distante disso. Em que as pessoas não querem tomar vacina, votam no Bolsonaro, essa porra aí. Que introdução longa, hein? Por que eu falei tudo isso antes de falar de Beckett e Dias Felizes? Porque a Segunda Guerra, Beckett e o Teatro do Absurdo vão trazer uma terceira perspectiva da arte, a nihilista. E quando eu digo trazer, eu não quero dizer que ele foi o primeiro a fazer, mas ele representa isso. No século XIX, Hegel propõe um entendimento teleológico da história, o que quer dizer que a história chegaria ao seu fim. E assim é o drama burguês. Conta uma história que encontra seu fim. Essa perspectiva teleológica comparece também nas análises estéticas de Hegel. Sua teoria do drama baseia-se na mesma estrutura dialética que sustentava o seu historicismo. Para ele, a forma dramática apresentaria uma intriga, logo de início, responsável por quebrar uma conjuntura prévia e instaurar uma negatividade, capaz de promover toda uma reestruturação dos termos em jogo. Por exemplo, uma disputa entre personagens ou a luta do herói contra o seu destino. Tal embate constitui o desenvolvimento da trama na direção de sua resolução final, ou seja, na reconciliação daquilo que teria sido quebrado. Quando Beckett não dá uma finalidade para suas personagens, e é isso que ele faz em todas as suas peças que eu conheço, ele rompe com o drama burguês. É a espera que vem após a Segunda Guerra. O nosso drama humano, real, não tem fim. Não tem resolução. Nós sobrevivemos à tragédia final. As coisas não foram totalmente exterminadas e também não alcançamos a utopia. E o conhecimento que parecia nos levar a um mundo melhor resultou num ataque covarde dos Estados Unidos a Hiroshima e Nagasaki. O herói que lutava contra o nazismo exterminou civis usando ciência, usando o progresso humano. O Beckett então vai discutir o humano após a Segunda Guerra. E o que restou? Vamos deixar a Marcela falar. Nas peças de Beckett não há progressão no tempo. Tampouco a completude na forma, ou totalidade de sentido. Não há nem mesmo movimento. Se a catástrofe, ela não nasce em cena, nem poderia se resolver em cena. Se a catástrofe, ela já está dada quando a peça começa. E não parece haver nada que os personagens possam fazer para escapar dela. Há dificuldade em lembrar do tempo anterior à catástrofe, como o Winnie dizendo: os velhos tempos. Nos sugere que a ruptura de sentido em suas vidas aconteceu há muito tempo, estando a possibilidade de luta contra tal ruptura longe do seu alcance. Aprisionada em um cenário estranho, ela não se movimenta, nem enxerga o próprio marido, que rasteja atrás do monte em que ela se encontra enterrada em dias felizes. Por mais que você queira, você, eu, hoje, nós não podemos fazer nada sobre o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. O que está dado, está dado. A Segunda Guerra já aconteceu há tantos anos, e só nos resta lembrar. Ou falsear. Desprovida da finalidade de sentido, conteúdo, e da finalização do enredo, forma, que tradicionalmente caracterizava o drama, no que se apoiará o teatro de Beckett. O jogo cênico de Beckett se funda em uma espera, mas uma espera destrelada de um fim. Em Beckett, a humanidade fracassou e sequer consegue encontrar o seu fim. Esperando Godot, Vladimir e Stragon não conseguem se suicidar. Estamos condenados a um mundo de tragédias irreparáveis e permanecemos numa espera eterna.
pela esperança. Uma condição certamente desoladora. Estamos vivendo o fim das grandes narrativas. A que havia sobrado está em queda livre. E Beckett não parecia muito convencido dela, já que o país das bombas atômicas foi o grande vitorioso do século XX. Com o liberalismo em queda livre, o que nos resta é esperar o trágico fim da história. Embora Fukuyama tenha errado na data, a história humana, ou pelo menos a da nossa espécie Homo sapiens, pode acabar. E deve. Talvez não de maneira tão utópica quanto o Hegel gostaria, mas sim trágica. E aí, o que dá para ser feito? Precisamos superar Beckett do ponto de vista sociopolítico e estético. A obra beckettiana nos leva ao mesmo ponto, onde esperamos. Se há espera, há tempo, onde esperamos. Por não saber o que fazer. Mas se há espera, há tempo. E se há tempo, há forma de alterar, ou de pelo menos tentar alterar as estruturas de agora. Precisamos superar a espera de Godot. Precisamos enterrar Godot. Fazer algo até o fim da partida. Aniquilar os falsos ídolos. Matar a ideia de um herói que mudará tudo. Nos livrar do individualismo e olhar para nós novamente no coletivo. Fazer dos dias felizes dias da vontade. Superar o prazer niilista em função de um projeto que nos faça melhores, para poder construir uma força e um intelecto que permita a invenção de uma nova narrativa que diminua o sofrimento da existência antes da chegada do nosso fim, que uma hora chegará. É isso. Para mais vídeos falando de dramaturgias e de outras coisas de arte, quem sabe, se inscreva no canal. Dá um joinha. Se tiver 2 contas, dá 2. Compartilha, manda pro colega, manda no WhatsApp. Valeu!